Olá pessoal, o objetivo dessa gravação é levar as pessoas a conhecer o que é o biocircuito Eman-Manaka. O biocircuito Eman-Manaka tem a finalidade de ser colocado junto ao corpo. Nós vamos apresentar o produto e esse produto, o biocircuito colocado junto ao corpo, a finalidade dele é dar um equilíbrio energético, energia essa da própria vitalidade da pessoa. Então é um aparelho que colocado junto ao corpo, ele vai dar um equilíbrio através de polaridades que mais à frente na gravação nós vamos fazer uma demonstração e explicar. O biocircuito Eman, esse que está aqui, ele tem a finalidade de eliminar cansaço, estresse, fadiga, colabora decisivamente durante algum tratamento que a pessoa está fazendo, cujo tratamento, por vezes, leva a estresse, a cansaço, a fadiga. Isso ainda sem considerar o bom sono que ele traz, o descanso. Então, o biocircuito Eman tem essa finalidade. Importante destacar no biocircuito que ele é um aparelho que trabalha exclusivamente com o corpo vital da pessoa. Ele não está conectado a qualquer tipo de alimentação externa, de energia, ou seja, não usa rede elétrica, não usa bateria, não usa, enfim, qualquer outro alimentador, a não ser o próprio corpo. Bem, então, que tipo de energia circula pelas placas, pelas placas manta? Nós vamos demonstrar que tipo de energia circula por essas placas manta no corpo da pessoa. É a própria energia da pessoa, É sabido, que o nosso corpo ele recebe energia cósmica, que pode ser chamado de energia vital, o Chi, o Prana. Isso lá, dependendo de cada filosofia, é dado um nome para essa energia. Mas é a energia vital. No fundo, devemos entender que é a nossa energia de vida. E como é que surgiu, Como surgiu esse aparelho? Interessante, um históricozinho muito rápido para a gente ter uma noção de como isso veio parar ou de como isso foi desenvolvido para o nosso equilíbrio, para o equilíbrio da pessoa. Ocorreu por volta de 1915, na Inglaterra, Leon Eman, então piloto da Real Força Aérea Britânica. Ele, durante um exercício de voo, o aparelho dele caiu, e ele teve diversas fraturas, se machucou muito, ficando durante muito tempo internado no hospital. Porém, não se resolvia, Não houve assim uma solução enquanto ele esteve hospitalizado, a definitiva. Ele sofreu diversas fraturas, diversos ferimentos no corpo, internado durante anos, aproximadamente 2 anos e alguma coisa, não foi mais possível continuar com a cura. Até onde o hospital havia conseguido, tudo bem. A partir dali, ele ficou com esse sofrimento, com essas dores que, claro, como qualquer pessoa, já o incomodava muito. Diante dessa situação, ele mesmo resolveu buscar uma forma de autocura. O que remeteu a ele pensar das curas que eram feitas através da imposição de mãos.
Então, a imposição de mãos aliviavam as pessoas, de certa forma até curavam as pessoas. Lembrou ele, né, de que o próprio Mestre Jesus, né, utilizava as mãos, né, e dizia para as pessoas que elas haviam se curado pela própria fé. Na verdade, isso foi, né, energias geradas a partir do corpo vital das pessoas passando para outra. Bem, ocorreu que ele teve uma ideia, né, de desenvolver um aparelho, né, em que ele utilizava essa energia, a energia vital, essa energia que ela existe com a própria imposição de mãos. Ele não podia fazer a si próprio esse trabalho devido à doença dele, ao acidente que ele sofreu. Bem, ele resolveu pensar em como fazer essa autocura através de algum aparelho. Então, após vários insistentes testes, né, ele chegou a um sistema, né, em que acoplado no próprio corpo, né, o que ocorreria? Movimentaria e movimenta a energia desse corpo, né? Só que ele foi um pouquinho mais além. Depois de muitos testes, de muitas observações, de muitas experiências, né, ele percebeu que o corpo tem polaridade, né? Quer dizer, descobrindo que o corpo tem polaridade, a utilização dessa energia circulando dentro de um circuito no próprio corpo, quer dizer, obedeceria um circuito natural do próprio sistema da pessoa, sistema corporal. Essa energia em movimento, né, equalizada com placas, né? Na época ele utilizou o que era possível, placas de cobre. Agora nós temos um outro material muito bem acessível, que eu vou mostrar em seguida. Essas placas, essas mantas, né, que são de cobre, né, ela colocada na polaridade correta, elas não só ampliam a energia do corpo, né, como também trabalha com um circuito polarizado, né? Como são essas mantas, né, ou essas placas na época em que ele utilizou, né? Eu vou apresentar uma a uma, né, contida nesta embalagem. Aqui está. Aqui está o produto, né? E agora nós vamos fazer a apresentação desse produto uma a uma das peças. Muito bem. Como eu havia falado, Eman, ele descobriu que o corpo é polarizado, né? Que nós temos do lado direito energia positiva, do lado esquerdo nós temos energia negativa. Nós temos uma polaridade na parte superior do corpo e outra polaridade a partir do abdômen para baixo. Bom, utilizando esse conhecimento, né, Eman o que fez, né? Ele utilizou, né, umas placas semelhantes a essa que eu estou apresentando, com a diferença que essa placa, na verdade, é uma manta totalmente flexível, né? Onde colocado na parte correta, né? No caso, essa placa, essa manta, coloca-se na nuca, né? Após a placa da nuca, né, vamos demonstrar essa, né, também uma manta de cobre totalmente flexível, como se pode observar, que é colocada na lombar da pessoa, né? Então, a partir daqui monta-se um circuito que é o circuito mais simples, né, para poder organizar, para poder revitalizar todos os nossos corpos. Então, o que temos? Nós temos esta placa na lombar, né, esta placa na nuca. E como vocês podem observar, nós temos dois terminais, este
mais este terminal, que são conectados através de um fio, correto? Bem, esses terminais laterais, né, são conectados manoplas, né, que uma vai à mão esquerda e outra à mão direita. Para poder simplificar, eu vou apresentar, né, como se coloca esses fios, a forma correta de ser utilizado. Depois eu vou apresentar isso instalado em uma pessoa, no corpo de uma pessoa. Mas para ter uma ideia, nós temos isso aqui, a nuca, a lombar. Essas duas partes conectadas, né? Isso aqui faz parte do aparelho, faz parte do kit. Esse cabo de conexão é o cabo exatamente que conecta a lombar, a nuca. Esse cabo passa, ele desce pelas costas da pessoa. Esta manopla, né, nós temos duas. Uma à mão direita da pessoa. Esta daqui, a mão esquerda da pessoa em tratamento. Então, esse é o circuito simples, ok? Esse aqui é o circuito simples. Placas totalmente flexíveis. Eu vou mostrar, né, num gráfico que nós temos aqui, este circuito demonstrado, né, é exatamente este daqui. Olha aqui. Então a placa da nuca é esta, está conectada com a lombar. Do lado esquerdo da pessoa, uma manopla, é esta, que ela segura. Do lado direito da pessoa, esta outra manopla que sai dessa placa lombar e segura. Isso daqui, que é o que nós demonstramos aqui, é o kit básico. Esse é o kit básico, né? Esse outro kit, né, nós vamos apresentar em seguida, já é um kit mais completo, onde placas são colocadas nos pés, né? Eu tenho aí para poder demonstrar, já vou antecipar um pouco, e essas placas, elas são conectadas, né, através de manopla, a pessoa segura, a pessoa prende. Bom, esse processo aqui, ou esse daqui, esse que é mais completo, porque ele trabalha com os meridianos na totalidade. Esse aqui trabalha só da parte, só trabalha com o circuito lombar-nuca. Bom, esse circuito acalma a mente, relaxa o corpo, né, traz vitalidade e equilíbrio, aumenta o bem-estar, melhora o sono, né, alivia o jet lag, ou seja, insônia, reduz o estresse e fadiga, ativa o sistema imunológico. Então, traz aquele bem-estar, né, para a pessoa naturalmente, e se nós considerarmos que uma pessoa em tratamento, às vezes em tratamento prolongado, esse circuito ele vem dar um alívio e ele dá um apoio energético de vitalidade para que a cura da pessoa se processe mais rapidamente. Importante salientar, né, que nesse esquema as pessoas devem cruzar as pernas, porque fecha um circuito. Aqui não há essa necessidade, porque é colocado uma placa nos pés. Eu vou mostrar agora essas placas, né, como elas podem ser colocadas. Então vamos imaginar
Aqui nós temos a nuca, a lombar e os pés. Correto? Obedecendo, nós vamos obedecer o processo. Faz, para não cruzar os pés, fazer esse cruzamento. Sai do pé direito, né, e vem para a mão esquerda. Óbvio, isso aqui faz o circuito inverso. Então este é um circuito mais completo, onde trabalha já com todos os meridianos da pessoa. Nós temos esse manual, onde pode ser percebido, né, que é o mesmo circuito, porém acoplado aqui, né, um recipiente para ser colocado dentro dele alguma medicação, né? Então a pessoa lá de repente não está bem, uma dor de cabeça, um mal-estar, em vez de tomar algum comprimido, qualquer medicação, coloca-se a medicação, se não for líquida, diluída numa água de qualidade, numa água boa, e fecha-se essa medicação, ela é colocada dentro de um circuito que nós vamos montar aqui e demonstrar. O que acontece nessa situação? Em vez da pessoa engolir, tomar essa medicação, né? E tem todo o processo digestivo, aqui evita essa parte. Então, a própria energia da medicação entra no circuito e ela começa a circular rapidamente dentro da energia vital da pessoa, né? Isto é para medicações de emergência, para um mal-estar, uma dor de cabeça, é instantâneo. Para alguns tratamentos, né, onde a pessoa tem que tomar toda aquela medicação, e eu diria que é bom uma medicação por vez, o interessante aqui é não passar de 10 minutos, né, esse circuito com a tal medicação, ou para quem trabalha com pêndulo, para quem é radiestesista, então fica muito simples, que é o processo que nós utilizamos aqui. Através da radiestesia é possível saber se a pessoa precisa de 10, 15, 20, 8, né, ou 30 minutos, a utilização da energia dessa medicação circulando pelo corpo da pessoa. Então, as literaturas que falam a respeito de todo esse processo, existem muitas disponíveis na internet, porque esse trabalho não é uma coisa nova que nós desenvolvemos. Como eu disse, é um processo antigo, né? Nós aproveitamos a ideia, ampliamos, pegamos essa ideia, trouxemos hoje dentro do que há de mais moderno e mais fácil para se passar para as pessoas e explicar a sua utilização. Inclusive essas placas flexíveis, que antes as pessoas tinham que trabalhar com essas placas no próprio corpo, eram placas de cobre não flexíveis, placas rígidas, e isso de alguma maneira incomodava. Tanto que nesse processo a pessoa tanto pode utilizar deitada, ou na cama, ou num tapete, um carpete qualquer, onde ela possa ficar mais à vontade, como também sentado. Vamos imaginar, há uma dificuldade um pouquinho maior em instalar numa pessoa na posição sentado, mas há pessoas que têm dificuldade em ficar deitado durante 25 até 30 minutos. Então é possível trabalhar esse aparelho, esse processo numa pessoa sentada, na posição sentada. Ok. Então, agora nós vamos mostrar, né, o uso de um medicamento, né? Esse recipiente é um recipiente de vidro que tem 2 terminais de prata, né? 2 terminais de prata. Deixa eu mostrar, olha aqui. 2 terminais de prata, quer dizer, no recipiente é colocado o medicamento, né? Se for sólido tem que ser diluído, eu diria em água mineral ou uma água de boa qualidade, o suficiente para fazer esse contato. Então nós estamos vendo que são exatamente como 2 eletrodos de prata, né? Aonde a energia da pessoa, a energia vital da pessoa passa aqui por dentro, entendeu? E leva a energia da medicação para o corpo. Então, isso aqui
Isso aqui seria, vamos considerar, numa montanha. É indiferente o lado esquerdo ou o lado direito. É bem indiferente. Então, coloca-se, ó, né? Aqui está. Isso aqui na mão esquerda. Para fechar o circuito, né? É indiferente o lado esquerdo ou direito. Para fechar o circuito, é feito exatamente isso. Ok? Então, esse aqui é um circuito montado com a medicação. Então, vamos imaginar a energia vital da pessoa circulando, né? Essa aqui é a parte superior da pessoa e essa aqui é a parte dos pés, a parte inferior que trabalha com os meridianos. Esse circuito no corpo, ele se fecha, correto? Ele vai se fechar. Nós vamos observar que a energia ela faz uma passagem por dentro, né? E vem para o corpo da pessoa. É exatamente isso que nós temos esse manual. Esse manual, ele é completo, né? Explicativo de todas as situações, em todas as situações que possa ser utilizado. Eu vou repetir mais uma vez que esse produto não é um produto novo, é um produto testado, é um produto que foi inicialmente desenvolvido por Eman na Inglaterra e hoje ele é conhecido aqui no Brasil, eu já percebi, por alguns terapeutas experientes, né? A dificuldade deles sempre é como obter, né, o biocircuito para poder fazer o autotratamento ou tratar os seus pacientes. Na Austrália, né, há uma aplicação, né, muito conhecida e desenvolvida. Inclusive, essa parte de colocar a medicação no circuito é uma experiência de um terapeuta na Austrália. As pessoas, se acessarem a internet, né, acessarem biocircuito, vocês vão começar a perceber essas informações e muitas outras existentes, né? O que nós fizemos foi trazer o produto, né, produzir, fazer um manual, porque você entra na internet, não tem toda a informação, então, através de livros importados, vendo toda a experiência, produzimos esse manual. Fizemos aqui muitas experiências, vários testes, e todos esses testes foram excelentes, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas, antes de entrar nesse processo, o corpo dela, passa por esse processo energético. E o pós, né, é uma diferença, vamos dizer assim, brutal, que a pessoa passa a receber, que ela começa a perceber. Muito bem. Então, colocado essa parte teórica, né, como funciona, o passo seguinte nós vamos fazer exatamente essa colocação, vamos chamar assim, essa instalação, né, no corpo de uma pessoa, demonstrando como se utiliza. Correto? Então, a forma seguinte seria já a apresentação no corpo de uma pessoa. Só lembrando que temos, existe o kit simples, né, esse aqui, existe um kit simples que eu chamo, que é um kit básico, e esse kit com acessório, onde tem a parte que é colocada nos pés, né, e a medicação. Agora nós vamos passar para a parte prática, aplicando no corpo de uma pessoa. Bem, dando continuidade à explicação de como se utiliza, de como pode ser aplicado o biocircuito, nós vamos fazer então uma demonstração, né? Eu tenho uma colaboradora
ela vai participar dessa gravação para que eu possa demonstrar, né, o uso das mantas, essas mantas do biocircuito, do qual já comentei anteriormente. Como colocar essas mantas do biocircuito? Primeiro nessa posição, depois ela vai ficar numa posição horizontal, aí sim como deve ser feito o tratamento. Essa manta, né, que eu já mostrei, ela é uma manta que tem cobre, né, é um tecido de cobre. Esse tecido, né, esse tecido será colocado nessa posição. Ele deve abranger essa área da nuca, né? Essa é a primeira manta, né? Esse terminal é onde será instalado uma manopla que posteriormente vocês verão como funciona. Segunda manta é a manta que vai na lombar, correto? Sempre observando que tem esse terminal, ele vai sempre conectar com esse terminal, ok? A região lombar, né, aqui fica livre para instalar a manopla. Agora, a conexão dessas duas mantas. Conexão. Aqui fecha-se, então, o circuito. Bem, essa é a instalação inicial. Agora, ela vai ficar numa posição horizontal, né, para que possa ficar o tempo necessário para reorganizar toda essa energia vital, toda essa energia que nós já comentamos anteriormente. São duas manoplas, né? Esta conexão, você por gentileza segura. Pode voltar. Há uma necessidade de cruzar as pernas. Pode cruzar. Isto, né? As pernas cruzadas, elas fecham o circuito. Então, a energia vital, ou chi, ou prana, começa a circular. Então, essa é a posição, né, a posição inicial, a primeira instalação, para que o circuito atue de uma forma uniformizando toda a energia corporal. A forma com que está instalado agora é um circuito chamado circuito de relaxamento. Aí, as pessoas podem perguntar, por quanto tempo? Para quem é radiestesista, eu sempre insisto nessa posição, que através do pêndulo calcula-se o tempo necessário. Mas para quem não é radiestesista, pode usar tranquilamente, desde que não ultrapasse 25 minutos. Isso já foi explicado anteriormente. Então pode ser aplicado o biocircuito uma vez por dia ou, né, diante de alguma necessidade de um relaxamento maior, no máximo 2 vezes ao dia. Isso sempre, não deixando passar de 25 minutos. Agora nós vamos partir por uma ampliação desse circuito, que é aonde entra em circulação os meridianos. Então, um circuito ampliado, né, que nós vamos montar agora, é colocar essas mantas, né, nos pés que ativam os meridianos. Também acopla-se a essas mantas e no corpo, ampliando o circuito, o recipiente dentro do qual pode ser colocado uma medicação. Inicialmente vamos
vamos demonstrar como colocar essas mantas, depois nós vamos falar um pouco sobre esse recipiente e como ele deve ser instalado. As manoplas agora mudam de posição. Essa é a instalação simples, colocando os meridianos em movimento, ativando mais esses meridianos. O recipiente com 2 eletrodos de prata, né, onde é colocado a medicação aqui dentro, e a pessoa passa a receber, né, apenas a energia dessa medicação, né? Então, a parte química da medicação não faz parte mais do sistema digestivo da pessoa. Ela passa a receber simplesmente a energia da medicação que está contida aqui. Agora, quanto tempo... eu volto a dizer, para quem é radiestesista, é uma questão de ver quantas vezes isso pode ser feito ao dia. Normalmente não passa de 2 aplicações, né? É sempre 2 aplicações, uma de manhã e outra à tarde. Mas quando não se tem uma indicação por um radiestesista. Agora nós vamos demonstrar como deve ser instalado, né, esse recipiente no circuito. Uma observação, então aqui dentro colocado a medicação, que a pessoa passa a receber apenas a energia dessa medicação. Isso normalmente é utilizado quando a medicação, de alguma forma, prejudica o sistema digestivo. Não quer dizer com isso que a pessoa não deva mais utilizar a aplicação de forma direta, através do sistema digestivo. Isso aqui é uma forma da pessoa apenas absorver a energia dessa medicação. Aqui está demonstrado uma forma de como utilizar o biocircuito IMA, né? Na forma anterior simples, né? Que é um processo de relaxamento. Aqui é um processo de relaxamento, incluindo, né, que o corpo assimile a energia do medicamento colocado nesse recipiente. Agora nós vamos mostrar uma terceira opção, que é o circuito de tensão, né? O ideal, a indicação, né, isso vem do início, de quando foi feito todos os testes com esse biocircuito. Depois de ter sido feito o circuito de relaxamento simples, ou mesmo após esse circuito com a medicação, o ideal é que a pessoa receba de 5 a 7 minutos, né, uma energia de tensão. E nós vamos demonstrar como gera esse circuito de tensão através do biocircuito IMA. Da forma que está montado, é um circuito de relaxamento, né? O circuito de tensão, né, simplifica no final de aquilo que eu disse, 5, 6, 7 minutos, simplesmente, né, vai no corpo da pessoa e desconecta. Desconectou é o suficiente. Claro, para dar um conforto maior, né? Da forma que está aí, esse é um circuito de tensão. Bem, visto por trás, esse é um circuito de relaxamento, né?
foi demonstrado sem o corpo da pessoa, agora nós vamos a demonstrar instalado, né? E como desinstalar o circuito de relaxamento e passar um circuito de tensão. Então, simplesmente desconecta um cabo. Só de ter sido feito essa desconexão, já está se tornando um circuito de tensão. Okay? Então, esse é o circuito de tensão puro e simples, onde vai acrescentar, né, um tipo de energia de tensão para a pessoa. Né? Seria um processo de equilibrar, né, todo o sistema energético. Então, passou-se por aquele processo de relaxamento, que é um tempo maior, depois entramos num processo de tensão para poder equalizar essas energias no corpo. Muito bem, feita a demonstração, eu quero acrescentar que o biocircuito IMA, né, Manaka-IMA, acompanha um manual, onde todo esse processo demonstrado aqui consta do manual. Né? As pessoas, se quiserem mais informações, entram no nosso site, né, www.biopendular.com. Né? Algumas dúvidas, algumas perguntas podem ser feitas através do site, na área de contato. Faça contato conosco, coloque suas perguntas, outras informações, como pode ser fornecido, formas de fornecimento desse produto. Enfim, entrando no nosso site, vocês poderão obter mais informações. Muito obrigado e estamos disponíveis para eventuais dúvidas.